boa noite, agora apareci, tô aqui, oi, tudo beleza com vocês? Espero que sim. Estamos aqui novamente, faz um tempinho que a gente não faz uma live, né? E estamos aqui então novamente para conversar e trazer conhecimento e soluções. Hoje a gente começa a nossa série Unlock, Destrave o seu inglês, definitivamente. E hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos que são os puxãozinhos de orelha, algumas orientações. Na próxima sexta-feira a gente começa com a nossa aula. Em outubro a gente continua, ok? Agora sim vocês vão conseguir ver o que eu vejo. Agora sim, muito bem. Então vamos lá. Bom, antes de eu começar, vou dar alguns recados aqui. Para quem ainda não conhece, as nossas redes sociais estão aí. Facebook, são essas redes. Instagram, temos um canal no YouTube que é o Inglês Tá On. Sai um vídeo bem legal essa semana sobre as 4 palavras que você precisa saber que não existem em inglês. Assiste lá depois. E também o nosso LinkedIn. Eu não vou enrolar você, eu vou ser direta. Então vamos começar. Bom, o tema do nosso Unlock de hoje é: por que você não consegue aprender inglês? Você já deve ter se perguntado isso muitas vezes, né? Talvez você tenha começado um curso de inglês há algum tempo e talvez... Opa, deixa eu só ver aqui. E talvez você não esteja conseguindo aprender. E muito possivelmente você também pode ser o caso de que... aquele caso que já estudou inglês mais de uma vez, em escolas diferentes, ou às vezes até mesmo na mesma escola, aí depois de um tempo volta, né? E aí você se pergunta, por que eu não consigo aprender? Então, a live de hoje é para você, tá bom? Eu vou ser bem direta, como eu falei, hoje é um puxão de orelha com carinho, com orientação, antes da gente começar qualquer outra coisa, tá? Então, vou contar brevemente para vocês a minha história, não vou ficar aqui a noite inteira, eu vou tentar ser bem breve. E vou te falar os 3 motivos que te impedem de aprender inglês e também vou te dar algumas soluções, coisas que você pode começar a fazer, tá bom? Então, vamos lá. Bom, a minha história eu ilustrei aqui de uma maneira, né, lúdica, mas ela não teve um começo legal. Então, às vezes, as pessoas pensam assim, nossa, mas tu é professora de inglês, você deve ter facilidade, sempre gostou de inglês e tal. Na verdade, não. Na verdade, eu odiava inglês, por isso essa cara de nojo aqui, ó. Eu odiava inglês. Inglês, para mim, era algo extremamente difícil, impossível, que... nunca fez sentido, né? Até que eu, na minha adolescência, minha pré-adolescência, eu comecei a ouvir alguns artistas, tipo Michael Jackson, Beatles, olha só que bem diferente, né? Bem eclético. E aí começou a despertar o interesse pelo inglês, porque eu queria entender as músicas, porque eu queria entender as entrevistas, eu queria ouvir a música e entender o que estavam falando para mim. E isso foi que despertou o interesse, mas no momento, assim, primeiro momento que eu comecei a ter aulas de inglês na escola, na 5ª série, na antiga 5ª série, eu realmente repudiava, por conta das aulas serem ruins, a gente tem que admitir, né? Eu fui aluna de escola pública minha vida toda, e infelizmente a professora gostava de passar texto lá para a gente poder traduzir, e infelizmente ela também não sabia o que estava sendo traduzido, e isso foi criando uma grande frustração em mim, uma grande raiva, porque aquilo era simplesmente você copiar uma coisa, né? E não é como hoje em dia não, que a gente tem internet, que vai lá na internet, encontra e copia e cola. Não, a gente tinha dicionário, não tinha internet naquela época. Então era um negócio muito mais trabalhoso, muito mais maçante de fazer. Então eu peguei realmente raiva do inglês por causa dessa professora. E na minha pré-adolescência, então, eu despertei o interesse
com as músicas, com a MTV na época. E aí eu saí de um estado para outro, né? Eu realmente me apaixonei pelo inglês quando eu comecei a escutar as músicas, e ali todo dia a gente escutando, a gente acaba assimilando muita coisa. E aí foi o momento que meus pais viram que eu poderia fazer um curso de inglês e eu comecei a fazer. E eu sempre escutei dos professores, que eu sou meio nerd, né? Que eu arrasava. Eu sempre fui a melhor ou uma das melhores alunas da turma, com mais fluência, enfim. E disso a gente só partiu para mais, né? Não estacionei aí. Eu sempre busquei excelência e aqui estamos nós. Então eu saí de um ponto que eu odiava, simplesmente odiava, e passei para esse ponto aqui. Então se você que está me assistindo aí, está pensando, mas eu não gosto de inglês, não vou aprender nunca. Aqui tô eu. Tá? Só prova viva de que é possível sim. As coisas mudam. E mudam muito. Tá bom? Bem, então vamos começar a falar dos 3 motivos? São só 3? Não, não são só 3. Existem mais motivos, é lógico. Eu trouxe 3 aqui pra gente ter um bate-papo breve, tá bom? Então vamos lá. Bom, 3 motivos que te impedem de aprender inglês. O primeiro deles é a visão distorcida. Com certeza, você deve conhecer alguém, se esse alguém não for você, que tenha a visão distorcida a respeito da aprendizagem. Muitas vezes a gente enxerga dificuldade onde não existe. Exatamente. Eu vou provar para você isso aqui. Tá vendo esse rapaz aqui? Você conhece esse esporte? Isso aqui é salto de vara, certo? O objetivo aqui é a pessoa saltar acima desse obstáculo. Cada vez que essa pessoa bate um recorde, essa vara ganha uma nova posição e a pessoa vai ter que, né, pular acima desse obstáculo que agora é mais alto. Então a gente vai subindo o nível do desafio, certo? E esse rapaz é o Thiago, ele ganhou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Tóquio. E você acredita que quando ele começou, algumas dessas frases que você está vendo aqui do lado passaram pela cabeça dele? Possivelmente pode ter passado. Mas isso foi motivo para que ele parasse? Não, porque ele está aí, ele é medalha de bronze nas Olimpíadas. Né? Então, ele viu ali o obstáculo, mas esse obstáculo para ele não foi algo que ele pensou, isso para mim é intransponível, eu nunca vou conseguir, isso é difícil, não é para mim. Eu estou tentando há anos, estou praticando há anos, mas não estou vendo não estou fazendo nenhum progresso. Eu não consigo aumentar a minha marca, né? Elevar aí o meu desafio para outro nível, para que eu possa ser melhor ainda. Porque ele está aí. Se ele pensasse assim, ele não tinha nem começado. Então, isso aqui é um obstáculo, você está vendo? Mas se você pensar, se o atleta pensa que é intransponível, ele nem começa. Se você tem uma visão distorcida de que inglês é difícil, que não é para você, que você já passou da idade, você está estudando, mas você não vê, você não percebe que você está fazendo progresso, você tem uma visão distorcida. Criam-se também muitas expectativas a respeito de aprender o idioma, obviamente. Mas essas expectativas, muitas vezes, elas não vão nos ajudar. Na verdade, elas vão só complicar a situação, né? Sempre que a gente cria uma expectativa em torno de alguma coisa, isso não vai nos ajudar positivamente, né? Então, o que a gente tem que fazer é embarcar nessa jornada e deixar a coisa fluir, sem ficar se cobrando muito, enfim, ok? Então, eu vou te dar mais um dado aqui para você ficar mais seguro com relação a isso. No mundo,
são 900 milhões de pessoas que falam inglês como um segundo idioma. É isso mesmo que você está lendo aí, é isso mesmo que você ouviu. Se aprender inglês fosse algo impossível, tão difícil assim, 900 milhões de pessoas não estariam falando inglês. Então, isso significa que, muito possivelmente, se você não está conseguindo aprender inglês, é porque você tem uma visão distorcida. Você acredita que isso é tão difícil que isso te impede de avançar, de progredir. Você deixou de acreditar em você mesmo. Lembre-se bem desse dado aqui, tá bom? Vamos para o nosso segundo motivo, que é o medo. Essa imagem aqui eu achei perfeita, porque o medo faz exatamente isso com o aluno de idiomas, né? A gente está falando do inglês aqui, vamos ser mais específico. É como se tivesse realmente um zíper na boca. Não vou falar nada na aula porque não quero me expor, tô com medo, e não é bem assim, né, pessoal? Não deve ser. Então, quais são os medos? Eu tenho 20 anos de ensino de idiomas em escolas de idiomas. E ao longo desses 20 anos, o que eu percebi foram esses medos que você está vendo aí. Existem outros, claro, que você pode me contar. Mas existe o medo de falar. E quando você tem o medo de falar? Tem o medo de falar por quê? É um medo que soma com outras coisas, outros medos. É uma avalanche de medos, né? Medo de falar por quê? Porque tem medo de errar, tem medo de errar gramática, tem medo de errar pronúncia, tem medo de ser corrigido, de ser avaliado o tempo todo. Ah, estão me ouvindo, tá me ouvindo. O colega de classe tá me avaliando. De não ser compreendido e não compreender. Eu tenho medo de falar porque a pessoa não vai entender o que eu vou falar, porque o meu vocabulário não é extenso, é limitado. E se eu for travar uma conversa com alguém, eu vou falar, mas a pessoa também vai responder, então eu não vou compreender, então eu tenho medo de não entender, então eu fico quieto. Entendeu? Uma coisa está sempre ligada à outra. Como eu falei, é uma avalanche, é uma avalanche de medos, né? Eles só vão crescendo. E, infelizmente, eles não vão te levar ao sucesso. Ele vai realmente travar o seu inglês, certo? O que o medo faz com a gente? O medo tem uma capacidade incrível de nos paralisar. Você já passou medo na sua vida, alguma situação corriqueira, que você tentou agir e você ficou paralisado? Pois é. É exatamente isso que o medo faz. Não só em situações de perigo, mas se eu tenho medo de falar em público, por exemplo, medo de falar inglês, porque eu tô com medo de errar pronúncia, de ser corrigido, enfim, isso vai me paralisar. Ou seja, eu não vou nem abrir a boca na sala. A professora coloca os alunos em pares e eles simplesmente não conversam. Um fala mais, o outro fala menos. Talvez fique nisso, né? Então, esse medo te paralisa em vários sentidos. Até mesmo de explorar o seu potencial. Até mesmo, por exemplo, eu fiz 1 ano de inglês. Eu não vou fazer o segundo, porque eu tenho medo de falar. Paralisou, congelou, ficou parado no tempo. O medo gera ansiedade, que aumenta o estresse. E muitas vezes o medo tem o poder incrível de gerar a sensação de fuga. É o que eu falei que tá linkado com paralisar, né? Então, eu fiz ali um tempo de inglês, fiz um curso, não estou conseguindo me desenvolver. Por que eu não estou conseguindo me desenvolver? Qual pode ser o motivo? A tal da visão distorcida, certo? Que é muito difícil, não é para mim, já passou da idade, aquela coisa toda. E aí eu tenho a sensação de fuga, porque ninguém gosta de sentir medo, ninguém gosta de se sentir desconfortável, ninguém gosta de se sentir desafiado, né? E aí, qual que é o mais fácil? É você cancelar o curso.
Então, às vezes, você já cancelou vários cursos várias vezes, em escolas diferentes. E você continua se perguntando, por que eu não aprendo isso? Então, o problema, possivelmente, não é externo. A gente vai falar qual pode ser um problema aqui, tá bom? Eu vou chegar lá. Então, qual é o grande problema? Antes de eu falar do grande problema, curta a nossa página. Tá gostando? Já curte aí, segue a gente, que a gente vai ter essa série, né, chamada Unlock, para você não perder as notificações da nossa live. Se inscreva também no nosso canal no YouTube, Inglês Tá On. Tem muita coisa legal lá. Siga-nos também no Instagram. E já eu falo mais sobre algumas coisinhas. Bom, voltando aqui então ao nosso tema de hoje. O grande problema. Eu coloquei entre aspas porque não é bem um problema. É uma questão de decisão. Pode ser problema, pode ser solução. Vai depender do posicionamento, ok? Então, quem pode ser esse grande problema? Pode ser você. Mas, teacher, como é que você está falando uma coisa dessa? Que eu sou o problema? O problema não é a escola, o problema não é o método, o problema não é o livro. Às vezes acontece, realmente, do método não ser eficaz, do professor que está te ensinando não ser tão dedicado, o material não ser muito bom, né? Pode ser um fator de coisas. Mas existe um fator aqui, que é o fator você, que faz toda a diferença, porque o professor, cabe ele ensinar com a metodologia, a melhor metodologia, o melhor material, mas essa é a parte que compete ao professor, que compete à escola. Tem a outra parte, que é o lado daí. O lado de cá, tá tudo sendo feito. E o outro lado, como é que fica? Né? O professor, ele tem a responsabilidade de te ajudar no processo, de facilitar o processo para você. Mas você que vai percorrer esse caminho. O professor vai te dar as diretrizes, as direções, falar, vai por aqui, vai por ali, faça isso. Mas quem tem que executar isso é você. Quem tem que trilhar o caminho é você. Então você pode ser parte desse problema, mas você também pode ser a solução. Como é que você pode ser? O que a gente pode fazer aqui, então, para melhorar? Eu falei para vocês que ia ser breve, né? Já estou quase no final aqui. O que eu posso fazer, então, para melhorar? Para destravar o meu inglês? Antes de a gente começar realmente com as aulas que a gente vai ter, eu queria trazer isso aqui para você, que é uma questão de orientação. Então, tudo que eu vou falar aqui, primeiro você precisa rever os seus conceitos. Você vai pegar depois um papel e caneta e você vai pensar em você mesmo. Você identifique as suas dificuldades. Esquece o colega de trabalho, esquece o amigo na escola. Você vai identificar as suas dificuldades. Pega papel e caneta e escreve. Eu tenho dificuldade em listening. Eu tenho dificuldade para me expressar. Bom, se você tem dificuldade para se expressar, por que você acha que isso acontece? Qual é a sua frequência de contato com o idioma? Né? Você tem contato com o idioma através de música, através de filmes, de séries, de livros, de bis, de... não sei. De tutoriais no YouTube. Enfim. O conteúdo é vasto hoje em dia, né? Então, você vai fazer essa listinha, você vai identificar, fazer uma reflexão, olhar para dentro, pensar quais são as suas dificuldades. Feito isso, você vai estabelecer objetivos e ser uma pessoa organizada. Como assim estabelecer objetivos? Esta semana eu vou dedicar, sei lá, 3 dias para estudar, para aprimorar meu listening. Então eu vou assistir vídeos de assuntos que eu gosto em inglês no YouTube. Eu gosto de culinária. Ótimo, você vai procurar receita em inglês agora no YouTube e você vai se esforçar para você aprimorar isso.
você vai estabelecer objetivos. Eles têm que ser muito claros. Se eu tenho um problema de listening, já reconheci o meu problema, a minha dificuldade. Então, agora eu tenho que fazer alguma coisa, estabelecer algum objetivo para que essa dificuldade suma. Tem que ser organizado, fazer um planejamento. Então, você pode fazer uma planilha, né? Fazer um plano de estudos, ser organizado. Não precisa maratonar série, não precisa maratonar vídeos no YouTube, não precisa ouvir 1 milhão de podcasts, 1 milhão de músicas. São pequenas doses homeopáticas, tá bom? Nada cansativo, nada chato. Não tenha pressa para aprender. A pressa é um sinal de ansiedade. Toda vez que a gente tem o quê? Ansiedade, estresse, está conectado a medo, né? Então, a pressa, ela gera um certo medo, né? De você estar perdendo tempo, e isso vai te bloquear. Isso é óbvio. Então, a pressa, muitas vezes, ela vem de uma pressão externa, né? Do chefe, e aí o curso de inglês já está fluente e tal, não sei o quê, né? A gente sente essa pressão. Mas não tenha pressa de aprender. Eu aprendo de um jeito, você aprende de outro, seu colega de outro. E a gente não tem que ficar se comparando, porque fulano começou o curso comigo, ele já tá lá no não sei o quê. Eu tive que voltar algumas lições. Ok, tá tudo certo. Não tenha pressa. Você vai chegar lá. Tá bom? Estude com calma. Tem a ver com a pressa. Pra que pressa? Tenha calma. Tenha calma. Não se culpe. Não exija muito de si mesmo. Seja paciente com você mesmo. E, principalmente, mude a sua atitude. Se você é uma pessoa que tem uma desistência recorrente, começou o curso, parou, aí parou, voltou para a mesma escola, ou foi para outra escola, e você está vendo que, independente de você ir para outra escola, o problema continua, então você precisa, vai doer por falar, mas tem que falar, você precisa mudar a sua atitude. Porque não é a escola XYZ, não é o material XYZ que não é eficiente. É a sua atitude que está te atrapalhando. Então, mude a sua atitude. Se você nunca pensou em identificar as suas dificuldades e trabalhar nelas para melhorar, então a gente não sai do lugar. E se você não mudar a sua atitude, você pode fazer curso em todas as escolas do país e você vai continuar com esse bloqueio, certo? Use as suas capacidades de aprendizado. Todos nós temos capacidade de aprendizado. Isso é muito óbvio, né? Então, você precisa usar delas. Elas são suas aliadas. Tá bom? A gente pode falar um pouco mais sobre isso depois. E, principalmente, se dedicar. Eu comentei aqui na minha história que no primeiro momento, eu odiava inglês. De fato. Mas eu tive um momento que eu me dediquei muito. E me dediquei muito à música, a ouvir muita música, a transcrever a letra da música, eu fazia isso. Depois ia para a internet e buscava a letra para conferir. Porque eu reconhecia que a minha dificuldade era no listening. Eu falei, não, eu tenho que deixar isso daqui o mais afiado possível. Então eu me dediquei a isso. Então quando você vira o professor falando inglês fluente, é uma pessoa que você admira falando inglês fluente, você se lembre que alguma coisa ela fez. Ela não está aprendendo do nada, não foi assim, nossa, aconteceu, sabe? Ela dormiu e ela acordou fluente. Não. A gente vê muito resultado, mas a gente não quer ver o processo, né? Então, pergunte para essas pessoas qual foi o processo. Qual foi a jornada dela, o que ela fez. Isso é muito importante que você saiba, tá bom? E, por último, para a gente encerrar aqui. Não seja você o seu maior inimigo. Você tem duas escolhas. Você pode ser o seu melhor amigo ou você pode ser o seu pior inimigo, o seu maior inimigo. Se você ficar vamos dizer, negligenciando aquilo que você precisa fazer, né? Não adianta fugir. Se você se propôs a aprender, então você tem que ir atrás.
né? Ah, tem lição de casa para fazer no curso? Tem, então eu tenho que fazer. Não posso negligenciar isso, porque é para o seu aprendizado, né? Então, você pode ser parte da questão, do problema, ou você pode ser a solução. Tá na sua mão. Porque sabe o que eu ouço? Eu ouço assim, há 20 anos que eu escuto isso. Vixe, mas eu não tenho tempo para estudar. Eu não tenho dinheiro para comprar aquele livro que você me indicou, para fazer uma viagem, ou para continuar o curso. Mas tempo e dinheiro são os nossos aliados. Tempo e dinheiro juntos, eles vão potencializar o nosso aprendizado, né? Tempo, 24 horas por dia, todo mundo tem. Então, se o inglês está dentro das suas prioridades, você vai arrumar esse tempo. Certo? Então, tempo é algo que você pode dedicar, sim, você deve dedicar como aluno, aprendiz de inglês. E o dinheiro, ele é um investimento. Você não tem que pensar que você está gastando com o curso. Você está fazendo investimento. Investimento em quem? Na pessoa mais importante que é você mesmo. Conhecimento, a gente não perde. A gente pode perder dinheiro, a gente pode perder uma porção de coisas. Mesmo de perder dinheiro, que já é uma perda terrível, a gente pode recuperar com o conhecimento que a gente tem. Porque o conhecimento ninguém tira. Então, é o investimento que você faz. Certo? Bom, eu espero que você tenha gostado. Vou deixar aqui meus últimos recadinhos. Já está aparecendo aqui na tela. Se você não é ainda aluno Wizard, então fica aqui o meu convite. Envia para esse número de WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela a mensagem "Quero 35% off" para não alunos Wizard, ok? Então eu também quero oferecer para você aqui 2 aulas grátis para você conhecer a nossa metodologia, saber como que funciona. E você vai ver que a metodologia Wizard é uma metodologia sem bloqueios. Resultado rápido, né? E sem bloqueios. Então, se você quiser conhecer mais, manda um WhatsApp aí manda uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo na sua tela. E você, além das 2 aulas, você ganha também 35% off para novas matrículas, novos alunos, ok? Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Na semana que vem, a gente vai abordar um outro tema. A gente já começa com a aula, né? Mas eu quero que você reflita em tudo que eu falei aqui e que venha te ajudar de alguma forma, tá bom? Então, nos vemos na próxima sexta-feira. Opa, cadê eu? Aqui. Nos vemos então na próxima sexta-feira. Comenta aqui embaixo, se você assistir posteriormente a live, o que você achou, quais são as dificuldades que você enfrenta, o que você já está fazendo para vencer essas dificuldades, né? Se você já começou há um tempo, como você se sente em relação ao idioma, comenta, eu quero ouvir vocês, eu quero saber de vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima sexta-feira. See you.